Vou falar a respeito de algumas doenças que incidem na cultura da manga. A exploração da manga no Brasil, historicamente, foi feita em moldes extensivos, sendo comum o plantio nos quintais e fundos de vales das pequenas propriedades, formando bosques subespontâneos e tradicionalmente cultivados nas diversas localidades. Observa-se que a expansão da mangicultura tem ocorrido principalmente no estado de São Paulo, de onde foram difundidas as novas variedades de manga para o restante do país e nos polos de agricultura irrigada do Nordeste. Em todas essas áreas, o cultivo de manga é chamado de tipo exportação. Antracnose, bacteriose, oídio, morte descendente, seca da mangueira, malformação floral e vegetativa são algumas doenças da cultura da manga. Primeira doença, a bacteriose, mancha angular, Xanthomonas campestre patovar mangífera indica. Nas folhas, o patógeno causa manchas angulares variando de 3 a 4 milímetros de coloração parda escuras. Ao redor das lesões, observa-se um halo amarelado e sob alta umidade observa-se ainda áreas com aspecto encharcado e folhas e frutos com manchas apresentando pústulas bacterianas. Diante dessas constatações, que as lesões de todos os órgãos bacterianos exudam goma rica em talos bacterianos, tal fato favorece a disseminação do patógeno em questão. A mancha angular é causada pela bactéria Xanthomonas campestre patovar mangífera indica. Todavia, no Brasil, são formadas duas estirpes. A primeira forma coloração branca, mais patogênica, com ocorrência em São Paulo. E a segunda, mais amarelada, é comum no Nordeste brasileiro. Um dos elementos para a compreensão da epidemiologia é que os fatores ambientais tais como temperatura, luminosidade, pH, fertilidade do solo, unidos aos fatores causados pela influência do homem na natureza, são elementos facilitadores da propagação da doença em questão. A quantidade de doença no pomar é determinada pelo balanço de dois processos opostos, infecção e remoção. Nesse sentido, a infecção ganha força e a parte lesionada também. Tal fato ocasionará novas lesões e, por conseguinte, o aparecimento de novas infecções. A primeira medida de controle é a escolha do local do pomar, pois áreas sob influência de grandes massas de água devem ser evitadas, já que o ambiente favorável ao desenvolvimento da bactéria. A antracnose, glomerela cingulata, coletótricos com gloesporioides. Nas folhas novas, a doença causa numerosas e pequenas manchas salientes, arredondadas ou irregulares, de tamanho variável e coloração marrom. Nos ramos novos, observam-se manchas necróticas escuras, seguidas de uma seca da ponta para a base e desfolha. Os frutos são suscetíveis em qualquer estágio de seu desenvolvimento. Glomerella cingulata é um ascomiceto, cuja fase anamórfica corresponde à espécie Coletótrichum gloesporioides. Trata-se de um fungo da ordem de Melanconiales, família Melanconiaceae, e produz acervos subepidérmicos, dispostos em círculos. Os conídeos são liberados dos acervos através de uma massa viscosa de coloração rosada. Conídeos são disseminados da planta pela água da chuva e produzidos durante todo o ano em lesões novas ou velhas de folhas, ramos verdes ou secos, inflorescências mumificadas e nas raízes envolvidas. O fungo se reproduz em uma ampla faixa de temperatura, mas a temperatura ótima para a infecção é entre 25 e 30 graus. O ciclo da doença tem início durante a dispersão dos esporos a partir de regiões já infectadas por respingos de chuvas, pois o patógeno necessita de molhamento, chuva, orvalho ou irrigação para a remoção da massa mucilaginosa presente no acervo, corpo de frutificação que produz os esporos. Se o fruto estiver verde, em geral, a infecção permanece quiescente até a maturação, quando então ocorre o crescimento micelial na epiderme do fruto.
Para um bom manejo da antracnose, o produtor deve adotar um sistema constante de acompanhamento quanto à ocorrência de intensidade da doença no campo e principalmente das condições meteorológicas durante a fase de floração e frutificação que correspondem às fases sensíveis da planta. Táticas de manejo. Entre as medidas culturais recomendadas, destacam-se fazer poda de limpeza das plantas, eliminando os ramos com sintomas das doenças, induzir a floração em épocas que não coincidem com chuvas, realizar poda de formação da copa a fim de propiciar boas condições de arejamento e desfavorecer a infecção do patógeno, efetuar limpeza do pomar, retirando e queimando todos os restos de cultura contaminados, fazer colheitas frequentes e não deixar frutos maduros nas plantas. Proteger o pomar com quebra-ventos, visto que é possível diminuir os ferimentos produzidos pelo atrito entre folhas e frutos, impedindo dessa forma a penetração de bactérias ou fungos. Isso é uma ótima tática de manejo. Desinfetar as ferramentas de poda com uma solução de hipoclorito de sódio, água sanitária, diluída em água corrente na proporção de 1:3, eliminar plantas mortas ou que apresentam a doença em estágio avançado e remover material infectado, adubar e irrigar adequadamente o pomar, evitando o estresse hídrico e irrigação no tronco das plantas, evitar o estresse hídrico ou nutricional prolongado, controlar insetos que possam causar ferimentos às plantas e evitando assim a porta de entrada para fungos.